Olá, prezados alunos. Nós iremos gravar a nossa videoaula 7, certo? E o que nós iremos tratar aqui na videoaula 7 seriam as características sensoriais da carne, certo? E quais são os efeitos que os diversos tratamentos, né, processamentos na tecnologia de alimentos pode provocar na composição e nas características das carnes, né? Então, falando aqui rapidinho sobre as características sensoriais, quais são as principais características sensoriais da carne? A primeira, a cor. A que se deve a cor da carne? Né? Então, a carne ela é rica em uma proteína chamada mioglobina, né? Que é o pigmento que dá cor à carne. Porém, esse pigmento ele pode sofrer modificações, né? Então, quando a mioglobina ela entra em contato com o oxigênio, ela forma um composto chamado oximioglobina. E esse composto ele dá a cor que a gente conhece da carne, que é aquela carne mais vermelha, né? Aquela coloração vermelha intensa. Porém, a mioglobina ela tem na sua estrutura o átomo de ferro, né? E esse ferro ele pode reagir também com a mioglobina e transformar ela num composto da mioglobina na forma reduzida, que a gente chama de metabiglobina, que é justamente a coloração marrom da carne. Então, por exemplo, quando a gente tem lá a carne no sol, que a gente tem o processo da salga, a coloração vai mudando porque ali vai transformando-se de oximioglobina para metamioglobina, né? E também a gente tem que avaliar a cor da carne também, pode variar de acordo também com a questão da contaminação. Então, quando a gente tem algumas carnes que a gente vê aquele aspecto, uma coloração esverdeada, ali o que é que se deve àquela coloração esverdeada? Ali é uma contaminação, principalmente por bactérias, né? Mas, do ponto de vista da cor natural, a gente tem a mioglobina, que é o pigmento responsável pela essa coloração, certo? Já em relação ao odor e o sabor da carne, a quem se deve o odor e o sabor da carne? Ao ácido lático, que a carne possui. E a gente já comentou aqui nas aulas anteriores que esse ácido lático ele é formado lá no processo de conversão do músculo em carne, que a gente chama de rigor mortis, né? Então, na carne fresca, a gente tem aquele odor de ácido lático. Porém, quando a gente faz o cozimento, esse odor ele fica mais pronunciado, ele fica com um odor mais forte, né? Também o odor e o sabor ele é responsável principalmente por alguns compostos hidrossolúveis que a carne possui, que eles são precursores de aroma. E também o odor e o sabor, como a carne é um alimento rico em proteínas, né, ela pode sofrer aquela transformação, aquela reação química chamada de reação de Maillard, que a gente chama também de escurecimento não enzimático, que é a reação entre açúcares redutores com os aminoácidos presentes na carne. Que isso aí vai alterar o odor, sabor e a cor da própria carne, né? Então, também é um dos motivos do odor e do sabor das carnes, né? Já em relação à questão da água, que a gente trata como a questão da capacidade de retenção da água, né? Essa capacidade de retenção da água, ela é afetada muito por causa do pH. Então, a gente viu até lá naquela questão dos defeitos da carne, né? E quando a gente tem a conversão do músculo, né, lá no processo chamado rigor mortis, transformação do músculo em carne, a gente tem a formação do ácido lático, e esse ácido lático ele reduz o pH do meio. E o que é que esse pH do meio influencia? Ele influencia nas proteínas, nas ligações das proteínas com água, certo? Então o pH ele vai influenciar no que a gente chama de ponto isoelétrico das proteínas. Isso vai favorecer com que uma carne ela absorva mais água ou ela perca água, certo? Então, um dos problemas que a gente tem das carnes é lá na carne congelada. Então, quando a gente vai fazer um descongelamento, que a água está na forma sólida, então a proteína que poderia estar ligada na forma líquida com a água, quando essa água está congelada, essa proteína ela perde essa ligação. Então, quando a gente descongela, a gente tem uma perda de líquido, que a gente chama de drip, que é a perda de água durante o descongelamento. No cozimento também a gente tem a perda de água, né? Então,
essa capacidade de retenção da água ela é afetada basicamente pelo pH e alguns processos, principalmente como congelamento e cozimento. Aqui é só um gráfico para mostrar que a gente tem uma influência do pH sobre o ponto isolétrico das proteínas. Então, no gráfico, onde você tem aí o ponto isolétrico, é o mínimo do gráfico. Então, o que é que ocorre quando uma proteína ela está nesse ponto aí isolétrico? As proteínas elas começam a perder a ligação com a água. Então, é isso que a gente vê lá, quando a proteína perde a ligação com a água, no descongelamento, que é o drip, nas carnes, por exemplo, PSE, que elas tendem a perder água para a superfície da carne, né? Então, a capacidade de retenção de água ela é influenciada pelo pH do meio, e por sua vez esse pH do meio ele influencia no ponto isolétrico. Então isso aí pode aumentar ou diminuir a capacidade de retenção da água, né, pela carne. Outra característica sensorial que seria a estrutura, a consistência e a textura da carne. Então são as propriedades que mais interessam para nós, que seria o abrandamento, a facilidade de a gente conseguir mastigar, por exemplo, na resistência à pressão bucal, facilidade de quebrar essa carne, né, se ela apresenta alguma farinosidade, né? Então são as principais características do ponto de vista da estrutura, da consistência e da textura. Agora, falando em relação aos efeitos que os tratamentos podem trazer para a composição da carne e na característica da carne, a gente tem o frio, né? Então, o frio é um processo de conservação de alimentos, né, porque ele preserva, ele garante, por exemplo, o transporte. Toda a carne tem que ser refrigerada e transportada na forma refrigerada. Retardação, por exemplo, das enzimas, e justamente aumenta a vida útil de prateleira do produto. Então, a gente tem a classificação entre carnes resfriadas, refrigerada e congelada. Resfriamento é quando a gente retira excesso de calor de um alimento. Então, quando você tira, por exemplo, a cada 1 grau a temperatura do alimento, você está resfriando. Porém, para estar refrigerada ou congelada, vai depender da temperatura, né? Então, refrigeração e congelamento tem exatamente uma temperatura utilizada. Então, refrigeração normalmente vai de 0 a mais ou menos 1 grau Celsius, né? Mas existe uma faixazinha que vai até 8 graus, considerando ainda como refrigeração. Congelamento já seria diferente da refrigeração, porque a gente tem que manter a carne abaixo do seu ponto de congelamento, ou seja, quando toda a molécula da água está na forma sólida, né? E isso vai se dar, basicamente, o ponto de congelamento das carnes se dá basicamente abaixo de menos 1,5 graus Celsius, né? E esse termo aqui, frigorificados, é na verdade um termo genérico, né? Então, para a utilização do frio, é necessário o controle de algumas variáveis, como temperatura, umidade relativa, qual a velocidade de circulação do ar, né? A quantidade de produto que você vai refrigerar ou congelar, e justamente a quantidade desse frio, né? Agora, tratando de efeitos, quais são as modificações, os efeitos provocados pelo frio? Então, a gente tem uma modificação chamada encurtamento pelo frio. É quando as fibras musculares, actina e miosina, elas reduzem mais ainda, elas diminuem de tamanho. Isso vai ocasionar o quê? Relativamente uma diminuição do tamanho daquela peça carne, né? Então, isso ocorre. Como é que isso ocorre, esse problema? Se você fizer uma redução de 10 graus Celsius da carne 10 horas antes do abate. Então, se naquelas 10 primeiras horas do abate você já reduziu logo a temperatura da carne em termos de 10 graus, isso faz com que a carne já fique dura. Por quê? Porque as fibras elas vão estar muito contraídas, né? Elas vão estar bem rígidas. Porém, se você fizer uma redução da temperatura da carne em termos de 10 graus após 10 horas do abate, isso aí já torna a carne mais macia, né? Então, é o que a gente chama de rigor de descongelamento. Então, se você fizer da forma errada, vai acentuar mais ainda a rigidez da carne. Lembrando que a carne, quando o animal é abatido, vai entrar em rigor mortis, então a gente vai estar na questão da contração da quitina e miosina. Já vai estar na rigidez cadavérica. E se você fizer o frio errado, vai tornar ainda a carne mais rígida ainda, né?
Uma outra modificação que a gente já comentou aqui é o drip, né? Ou seja, é a perda de líquido da carne. E a gente tem dois tipos de congelamento. Então, existe o congelamento rápido e o lento. Qual vai ser a diferença? A formação dos cristais de gelo interno, né? Então, quando a gente faz um congelamento rápido, a forma que os cristais de gelo é formada no alimento é mais uniforme. Porém, quando a gente faz um congelamento lento, esse que a gente tem, por exemplo, um congelador nas residências, ele faz um congelamento lento, vai congelando gradativamente o produto. E a água internamente ali vai formando cristais de gelo não uniformes. E normalmente numa forma mais pontiaguda. E o que isso provoca? Quando a gente faz um descongelamento, esses cristais de gelo podem romper o tecido do alimento, né? E como a gente tem o gelo ali, esse gelo vai descongelando e vai formando na forma líquida. E aí você tem a perda de líquido, né? E qual é a consequência de perda de líquido? Você vai ter uma perda de quebra de peso, né? Então, se você tinha lá uma carne com 1 kg, se você está perdendo líquido, logicamente não vai ter mais 1 kg aquela carne. Fora também os problemas que o frio em excesso pode provocar, que é, por exemplo, a queimadura pelo frio, um escurecimento da superfície do produto, né? Já as carnes resfriadas, a gente precisa... Então, assim, existe uma temperatura e algumas variáveis mais adequadas para você fazer a refrigeração, né? Então, o resfriamento, no caso aqui. Então, o resfriamento após o abate tem que estar na faixa de 0 a 4 graus Celsius, uma velocidade de circulação do ar de 0,3 a 1 metro por segundo, a 1 minuto por segundo, né? E com a umidade relativa na faixa de 85 a 95. Tudo isso tem que ser feito em controle, né? E o tempo em torno de 18 a 24 horas, né? Tem que ser feito isso aí para que não tenha um problema de encurtamento pelo frio. No caso suíno, se dá entre 4 graus Celsius e de 12 a 18 horas. Já tratando aqui dos outros processos. O sal, né? Que é um processamento muito utilizado na tecnologia de carne. Então, existem diversos processamentos que a gente utiliza o sal, né? Então, ele tem várias funções no sal. Ele pode ser utilizado como condimento, como conservador, né? Porque também o sal ele faz uma retirada da água. E a gente sabe que quando a gente retira a água, a gente está diminuindo a atividade de água do produto. E isso faz com que a gente pode prevenir, por exemplo, contaminações microbiológicas, né? Porém, o sal ele pode ser aplicado de duas maneiras. Ou a seco, que a gente chama de salga seco, né? Ou salga direta. Ou em salmoura, que a gente chama de salga úmida, né? E quando a gente utiliza o sal em pequenas quantidades, baixas concentrações, né? Ele provoca um aumento da capacidade de retenção de água, devido ao que? Repulsão eletrostática, o que a gente chama de cadeias peptídicas. Porém, na medida que esse sal ele vai difundindo para o produto, a gente tem um aumento da pressão osmótica. Então, esse aumento da pressão osmótica, ele expulsa a molécula da água. Então, qual é o efeito da salga? O efeito, basicamente, é a retirada de água, né? Isso aí, por exemplo, na carne, a gente vai ver, por exemplo, lá no processo de carne do sol. Quando a gente joga sal numa carne, esse sal vai permitindo com que a água saia e vai aumentando mais a oxidação da mioglobina. Então a mioglobina vai reduzindo, vai perdendo a ligação com a água, vai reduzindo para a forma metamioglobina, que é aquela coloração marrom escura, que é a característica desejada, por exemplo, na carne do sol, né? Já tem outro processo que chama desidratação, né? Que vai variar bastante conforme o processo empregado, qual é a intensidade da desidratação, né? Qual é a natureza e superfície de exposição com aquele produto tá para poder fazer desidratação, qual é a temperatura, né? Não, são várias variáveis que influenciam no processo de desidratação, né? E para a gente finalizar, a gente vai tratar agora dos efeitos da cocção, propriamente dita, nas preparações, seja culinária ou industriais. Então, quais são os principais efeitos da cocção, do cozimento? Efeitos sobre proteína, né? Então, nas proteínas, a gente tem o calor, ele pode fazer o quê? Desnaturação das proteínas. E o que influencia? Diversos fatores, né? Ele modifica basicamente a solubilidade. Lembrando que a proteína ela pode estar ligada à água ou ela pode
não tem afinidade pela água. Depende muito também, por exemplo, do pH. E o que é que a temperatura provoca? Desnaturação das proteínas. Isso pode provocar, pode levar à perda de solubilidade, né? Então é o que a gente vê basicamente quando a gente faz as carnes cozidas. A gente aumenta a rigidez. Por quê? É um fenômeno chamado de encurtamento proteico, que acontece na faixa de 60 graus Celsius, né? Então quando a gente vai fazendo o cozimento, a gente vai também perdendo água, né? Outra modificação do cozimento é sobre o colágeno. Então, a partir de 63 graus, o colágeno ele solubiliza-se parcialmente, porque a gente tem a destruição das ligações de hidrogênio das cadeias proteicas, né? E com o aquecimento, essa hidrólise vai formando a gelatina. Então, a gente tem uma transformação do colágeno da carne. Já em relação à elastina, né? O efeito da temperatura ele não é tão acentuado assim. Porém, a carne, quando tem muita elastina, mantém justamente a dureza da carne. Então, a elastina causa a dureza da carne, né? E em relação a algumas outras substâncias, com o aquecimento, são algumas substâncias que são voláteis, né? São liberadas durante o cozimento, a cocção. E aí vai conferir algumas características sensoriais peculiares da carne cozida, né? Isso deve a algumas substâncias, por exemplo, sulfureto de hidrogênio, aldeído, cetonas, ácidos, etc. E a gente não pode esquecer também da chamada reação de Maillard, né? Que a coloração da carne cozida se deve também a essa reação, que é a reação entre açúcares redutores, né? Que a carne já tem baixo teor de açúcares redutores com aminoácidos das proteínas da carne. Já outro efeito sobre a gordura é o que a gente chama de rancificação, né? Porém, a rancificação ela ocorre, tem que ocorrer na presença do oxigênio, né? Mas quando está na ausência do oxigênio, a rancificação ela é favorecida pela luz e pelo calor. Então, dentro das gorduras, a gente tem as rancificações provocadas por oxigênio ou por luz, né? E um problema no aquecimento, porém, isso aí se dá em altíssimas temperaturas, né? Quando a gente tem aquecimento de gordura, essa gordura se transforma em algumas substâncias tóxicas para a gente que são voláteis, principalmente a substância chamada acroleína, né? Já a influência sobre as vitaminas, né? A influência maior se dá porque quando a gente tem um cozimento, o calor faz com que a carne perca líquidos, né? E a gente tem as vitaminas chamadas hidrossolúveis e lipossolúveis. Então, as vitaminas hidrossolúveis, elas são solúveis em líquido. Então, a gente tem a perda de vitaminas durante o cozimento. Essa perda de vitamina vai se dar para o líquido, né? Que está fazendo aquele cozimento da carne. Já efeitos sobre sais minerais, pode basicamente, assim como as vitaminas hidrossolúveis, perder por dissolução empregada no momento do cozimento, né? Porém, o pH também facilita a solubilidade dos sais minerais, principalmente quando a gente tem pH mais ácidos, certo? Então, eu queria trazer para vocês hoje nessa videoaula esses aspectos das principais características sensoriais da carne, assim como quais são os principais efeitos dos tratamentos, principalmente desidratação, a salga e o cozimento propriamente dito. Nas próximas videoaulas vocês vão ver outros assuntos, né? E aí eu aguardo vocês para próximas videoaulas. Até mais!